Você lembra da história de Pedro quando andou sobre as águas? Lembra dessa história? Parte do meu desafio para essa noite não é a minha mensagem, mas o meu desafio para essa noite é a gente experimentar algo que Pedro experimentou naquele dia. O que Pedro experimentou? Você conhece a história, mas apenas lembrando, fazendo um pano de fundo aqui. Pedro, junto com outros discípulos, estavam num barco de madrugada, entre 3 da manhã, 6 da manhã, muito escuro, um breu. E de repente, um homem vem andando sobre as águas em direção àquele barco. Existia uma circunstância bastante adversa, porque um grande vendaval, muitas ondas estavam batendo, açoitando aquele barco. E aí eles olham, parece uma pessoa, não, parece um fantasma. E eles então ficam com medo. Mas em um momento Jesus se identifica e Pedro pergunta: Jesus, se é o Senhor, me permita ir ter contigo. Me permita fazer aquilo que o Senhor está fazendo. Me permita andar sobre essas águas. E Jesus então responde: Pedro, venha. Venha. Pedro então, cheio de fé, ouvindo aquela palavra, com os olhos em Jesus, ele dá um passo para fora daquele barco e ele pisa. E não afunda. E tira o pé, todo o corpo do barco. E ele começa a caminhar em direção a Jesus. Mas sabe sobre o que Pedro caminhou? Pedro caminhou não sobre as águas. Pedro caminhou sobre a palavra dita. Pedro caminhou em cima do que Jesus disse para ele: Pedro, vem. Jesus disse: vem. Se ele está dizendo que eu posso ir, não importa a circunstância, não importa o vento, não importa as ondas, não importa nada, em cima dessa palavra eu vou pisar. E enquanto Pedro fitava os olhos em Jesus, tinha consciência dessa palavra, ele foi andando em direção a Jesus. Mas em um determinado momento, no meio da caminhada, no meio da trajetória, Pedro se distraiu com a circunstância. Ele observou o vento, ele observou as ondas, ele percebeu a loucura que ele estava fazendo, do ponto de vista humano. E ao tirar os olhos de Jesus, ao tirar a percepção da palavra de Jesus, ao prestar atenção nas circunstâncias, o que aconteceu com ele? Começou a afundar. Jesus toma ele, coloca ele de novo sobre as águas e leva ele a uma experiência fantástica. E se alguém critica Pedro de ter afundado, pense antes se você já andou sobre as águas. O que isso tem a ver com o que eu quero conversar com você essa noite? Eu quero incentivar você e a mim a nessa noite, nesse culto, nessa celebração, perceber quem você é pela palavra. Não o que as circunstâncias falam a seu respeito. Não o que a história diz que você é. Não o que a sua experiência diz que você é. Não o que aquilo que está acontecendo à sua volta tenta determinar que você é. Não, o que a palavra diz que você é. Para que você experimente andar sobre a palavra e não andar olhando as circunstâncias. Enquanto Pedro olhou a palavra, ele andou sobre as circunstâncias. Esse é meu objetivo, esse é o meu desafio para as nossas vidas nessa noite. Percebermos quem nós somos do ponto de vista da palavra, que é a verdade. E também qual a diferença que nós podemos fazer no mundo. Você é relevante para o mundo. Você faz diferença para o mundo. Em você existe um potencial de transformação para o mundo. E eu quero que essa noite você perceba, entenda isso e passe a praticar. Já foi comentado essa noite aqui, e eu quero trazer essa mensagem para você sobre o degrau da mensagem ministrada aqui
na semana passada. O Dr. Vede já nos lembrou, já nos fez recordar sobre aquilo que foi ministrado e a importância de nós recebermos uma revelação no nosso espírito, crermos com a nossa alma e praticarmos com o nosso corpo. E nessa noite, eu quero ministrar o seu espírito pela palavra. Eu quero ajudar a você e a mim a crermos e sairmos daqui com um grande ímpeto e com grande vontade de praticar aquilo que vamos receber no nosso corpo. Amém? Está pronto para isso? Amém? Deixa eu ler um versículo para você então. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Olha o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Ela conceitua, ela diz quem você é. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Você é eleito, geração eleita, povo escolhido, sacerdócio real. Você foi escolhido por Ele, para as boas obras, para anunciar as suas grandezas. Esse texto também fala, e muitos outros textos, vários outros textos na Bíblia falam, também sobre dois reinos. Esse texto fala que existe o reino das trevas e o reino da luz. Nós fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino da luz. Isso quer dizer, não sei quantos lembram do tempo que vocês viviam sob a influência das trevas. Efésios 2,12 diz que nós éramos sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa vida. Quando estávamos longe, quando estávamos afastados, quando estávamos ainda sob domínio do império das trevas, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas fomos retirados do reino das trevas. Amém? Fomos colocados no reino da luz, no reino de Deus, que é paz, justiça e alegria. Paz, justiça e alegria. Como isso aconteceu? Como você foi retirado do império das trevas e transportado para o reino da luz? Foi por seu mérito? Foi nosso mérito? Foi por aquilo que nós fizemos? Foi pelo nosso esforço? Não. Foi porque nós nos tornamos bonzinhos? Não. Por quê? Como aconteceu isso? Não foi pela nossa obra, mas sim pela obra de Cristo. Por que que Jesus fez isso com você? Por que que Jesus tirou você do império das trevas e colocou você no reino da luz? Porque Ele te ama. Porque Ele me ama. Por que Ele me ama? Não sei. Eu não seria digno, não sou digno do amor dEle. Eu não mereço o amor dEle. As minhas obras antes o ofenderiam. Mas, apesar disso, quando eu ainda era pecador, a Bíblia diz, Ele me amou. E Ele me tirou das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado. Estamos juntos até aqui? Certo dia, os discípulos perguntaram para Jesus, pediram para Jesus, Jesus, a gente vê você conversando com o Pai, a gente vê você orando, mas a gente não sabe fazer isso não. Jesus, ensina a gente a orar. Jesus, mostra para a gente como é que funciona, como é que a gente ora de uma forma correta. Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus então começa a ensinar. Jesus começa a dizer, quando vocês orarem, orem assim. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E continua, seja feita a tua vontade. Mas venha a nós o seu reino. Nós acabamos de conversar e perceber que existem dois reinos. Reino das trevas, reino da luz. E Jesus ensina os seus discípulos, e consequentemente a cada um de nós, a fazer uma oração
clamando para que venha o seu reino. De qual reino ele está falando? Reino da luz. Ele diz: orem, clamando pelo reino da luz. Nós percebemos, não sei se você percebe, eu acho que sim, um embate, uma guerra, uma luta desses dois reinos nas nossas vidas, não percebemos? Não percebe, às vezes, na família, na sua família? Momentos de paz, momentos onde está tudo certo, está tudo tranquilo, né? Um ambiente gostoso, de paz. E daqui a pouco alguém chega nervoso, acontece alguma coisa, e alguém se irrita, e começa uma discussão, começa uma intriga, e aquilo vai toda a paz embora. Você fala: uau, cadê? Cadê aquele ambiente? Eu lembro que, quando eu era menino, às vezes acontecia isso em casa. Acontece, faz parte, né? Acontecia isso em casa. Às vezes a gente estava lá e por alguma razão a gente começava a discutir com o papai, com a mãe e tal. E sei lá, aquele dia não podia andar de bicicleta, não podia sair jogar bola ou jogar bets, que a gente jogava na rua e tal. E aí eu ficava revoltado, eu ficava bravo com os meus pais. E a gente começava a discutir: e eu não posso nada, eu quer saber? 10 anos de idade, eu vou sair de casa. E eu então ficava irado, bravo, e saía de casa, e batia a porta, e saía andando, pisando duro. Chegava até a esquina. Eu vou para onde? Para onde que eu estou indo? O que eu vou fazer? Né? Baixava a orelhinha, baixava a cabeça, voltava para casa. Né? Depois da segunda, terceira, quarta vez que eu já tinha feito isso, meus pais só olhavam assim: voltou? Infantilidade, criancice, meninice. Mas isso não acontece muitas vezes nas famílias? De repente uma discussão, uma briga, uma intriga, um nervosismo, e alguém resolve: eu vou embora. E de repente esse alguém tem como bancar aquela estupidez daquela decisão momentânea e vai embora. E destrói uma família, destrói uma casa, destrói um lar. Mas o que eu estou dizendo aqui? Uma luta, uma intriga, uma briga, uma guerra. Reino da luz, reino das trevas. Na nossa saúde, no momento está tudo certo, está tudo bem, daqui a pouco vem uma enfermidade, vem uma situação que é isso, uma influência negativa. Nos nossos relacionamentos, na nossa casa, nas nossas finanças. Momentos de paz, momentos de prosperidade, momentos adversos. No trabalho, no emprego, nos relacionamentos, nas amizades. Percebemos esse embate, essa luta desses dois reinos? Só que, olha o que é legal. Quando Jesus diz: ore assim, que venha o teu reino, Jesus, ele não nos ensina a fazer uma oração utópica. Jesus não nos ensina a clamar por algo que jamais vai acontecer. Jesus está dizendo a mim e a você: clame, peça, busque, que o seu reino se estabeleça, que o reino da luz se estabeleça. Jesus não está te fazendo uma proposta que não seja possível de ser cumprida. Pelo contrário, Ele está dizendo para você buscar o seu reino, porque Ele vai se materializar na sua casa, na sua vida, na sua família. Pode, vai. Ele deseja isso, Ele quer isso. Se manifestar, se materializar o seu reino na sua vida. O meu ponto então era, esse primeiro ponto é a existência de dois reinos. O meu segundo ponto é a nossa atitude. Nós temos um problema com a nossa atitude em relação a essa oração, em relação a essa busca, em relação a esse clamor. Nossa dificuldade está na nossa atitude quando clamamos pelo estabelecimento do reino de Deus. Quando pedimos pelo seu reino, sabe o que está por trás? Sabe o que está por trás de uma oração, de uma declaração? Deus, que venha o teu reino. Na nossa mente está: Deus, eu estou esperando que o Senhor faça algo. Deus, venha o teu reino, faça o Senhor a obra. Eu estou esperando que Ele realize, que Ele execute, que Ele faça. Não é isso? Nós oramos: Deus, que venha o seu reino, e daí nós cruzamos o braço e ficamos esperando que algo aconteça. A nossa atitude precisa ser corrigida, a nossa atitude precisa se acertar.
Nós esperamos que Ele venha brilhar com a sua luz e fazer o seu reino ser materializado. Mas veja o que Jesus disse, João 9,5. João 9,5 diz assim: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Percebe que a palavra enquanto, ela deixa uma dica. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas, tem um bastão na minha mão, tem uma lanterna na minha mão, tem uma tocha na minha mão, eu tenho uma luz. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas veja agora o que diz Mateus 5,14. Diz lá: agora vocês são a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Diga à pessoa que está do seu lado: a lanterna, a tocha, está na minha mão, está na sua mão. Vós sois a luz do mundo. Nós estamos esperando que Ele faça, mas na verdade agora Ele está dizendo: agora vocês são a luz do mundo. Vocês estão clamando e pedindo corretamente que seja estabelecido o reino da luz sobre a terra, mas entendam, vocês são essa luz. Eu incumbi, eu depositei, eu coloquei em vocês autoridade, capacidade para iluminar. Precisamos entender que sem a igreja o mundo está em trevas. O que Jesus disse? Vocês são a luz do mundo. Se a igreja não estiver no mundo, o que está acontecendo? O mundo está em trevas. Qual o problema disso? Qual a consequência de estar em trevas, do mundo estar em trevas? Para a gente entender, deixa eu tentar exemplificar com uma brincadeira que nós fazíamos quando éramos crianças. Sempre final de ano, a minha família, nós íamos para uma chácara, uma fazenda, e nos encontrávamos com parentes de outros estados e tal. E aí, primos e tudo aquilo. Novo, pequeno, criança ainda, mas nós tínhamos uma brincadeira que a gente sempre fazia, chamada cobra cega. Quem lembra cobra cega? A maioria. Venda os olhos, apaga as luzes, e aí a gente ia para dentro de um cômodo, e uma pessoa que estava sem enxergar absolutamente nada, no breu, escuro, nas trevas, ela tinha que procurar as outras pessoas, encontrar onde é que estavam os outros. E aí, quando eu estava na vez, sabe o que eu descobri sem ver? Eu descobri que naquele cômodo tinha uma mesinha de centro. O meu dedinho descobriu por mim isso. Sabe o que eu descobri? Que naquele cômodo tinha um beliche. A minha testa descobriu isso por mim. Quando eu estava ali em trevas, eu não sabia que caminho eu devia seguir. Na verdade, naquela brincadeira, ainda para piorar um pouquinho, a gente pegava, vendava os olhos, apagava a luz, e aí tinha que dar umas 10 voltas antes de começar a procurar. Eu não tinha noção de onde estava, nada. O que acontecia? Sem luz, na escuridão, eu me machucava. Na escuridão, sem luz, o mundo se machuca, não sabe o caminho. Sabe o que mais acontecia? Eu me sentia perdido. Eu não sabia para onde ir. Eu não sabia qual o caminho, eu não sabia qual o rumo. Eu não sabia onde estava. Não sabia. O mundo sem luz está perdido. Sabe o que mais acontecia? Eu era dos mais novos. E aí depois de um tempo em que a gente estava procurando, tentando achar, e daí daqui a pouco não ouve mais nada. Todo mundo se escondeu, todo mundo se acomodou no seu esconderijo. E aí você não ouve mais nada. Você começa a pensar, será que eu estou sozinho? Será que foram embora e me deixaram aqui? Será que eu vou passar 2 horas aqui, eles estão aprontando comigo? Ou então, daqui a pouco, um dos mais velhos começava. E eu, criança, para! Chega! Não quero mais brincar! Começava a ficar angustiado, com medo, triste, cheio de incerteza, até deprimido. Por que estão fazendo isso comigo? Consequências das trevas. Trevas.
O mundo em trevas, sem a luz que somos nós, está perdido. Ele se machuca, ele fica deprimido, ele fica desanimado, ele fica triste, ele fica incerto, ele fica aflito. E Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Nós precisamos ajustar a nossa atitude. Não mais esperar que Ele vá fazer algo. Ele já fez. E Ele delegou a nós a posição, a autoridade, a postura, a capacidade de ser luz do mundo. Meu próximo ponto é poder das trevas versus poder da luz. Nós temos uma distorção na compreensão do poder das trevas e do poder da luz. Este é um outro problema. Este é um outro cenário que precisa ser corrigido nas nossas mentes. Nós enxergamos as trevas como extremamente poderosas. E nós enxergamos a luz como muito débil, muito fraca. Quer ver um exemplo? Esses dias eu estava numa conferência com pastores de jovens. E aí um dos pastores, ele citou algo que ele estava fazendo, um projeto universitário. Se eu não me engano, João Pessoa. Ele passou no vestibular, entrou na faculdade. Pastor de jovens, o que ele foi fazer? Procurar dentro da universidade os projetos universitários de crentes, de cristãos que tinham lá dentro. O que ele descobriu? Os projetos desses cristãos, desses jovens, escondidos na sala mais escondida, mais isolada possível, e aquele grupinho de jovens sentados fazendo estudo bíblico. E aí ele comentou algo que me chamou a atenção. Ele disse: os jovens estão lá e não colocam a sua luz para brilhar e iluminar a universidade. Pelo contrário, eles estão se escondendo com medo das trevas. Eles não querem ser influenciados. E aí eles fogem da influência, fogem do relacionamento, fogem de estar tendo contato e amizade com outras pessoas, para se protegerem, porque eles acham que as trevas são muito poderosas e a luz que está neles não é. E aí nós precisamos sentar aqui e fazer estudo bíblico durante a semana, porque, sabe, senão a gente vai começar a uma percepção incorreta do poder das trevas e do poder da luz. Esses dias eu estava conversando com um jovem sobre isso, e eu falei: sabe qual a impressão que me dá? Que as pessoas, quando pensam no poder do reino das trevas, eles pensam naquele filme do Homem-Aranha, que tem o vilão da história, o Venom. Venom é aquele Homem-Aranha negro, preto. E caiu uma gosma preta em um indivíduo lá, e aquela gosma então, ela se apoderou, ela tomou conta daquela pessoa, e ele passa então a ser o vilão da história. E ele não aguentou, ele não conseguiu resistir à influência daquela gosma. E ele então passa a ser mau, ele passa a ser violento. E a impressão que me dá é que às vezes nós vemos as trevas dessa forma. As trevas são extremamente poderosas. Elas nos influenciam, elas nos tentam. Nós vamos ser dominados pelas trevas. E a nossa luz? A nossa luz é aquela luz daquela musiquinha da escola dominical. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Espera aí, o que essa música está dizendo? Primeiro, a luz é minha? A luz é sua? A luz que você irradia é sua? Ou a luz que você irradia é Jesus dentro de você? Se você pensa que a luz é sua, a hora que você falhar, a hora que você pecar, a hora que você tropeçar, você acha que a sua luz é menor. É pequena. Essa é a segunda informação que essa música traz. A minha luz é pequena, a minha pequena luz. A sua luz não é pequena, meu irmão. A luz que está em você é Jesus. Não existem trevas que possam resistir à luz que está na sua vida. Não existe opressão, não existe nada que possa apagar a chama e a luz que está depositada dentro do seu coração. Não existe, mas a nossa compreensão está equivocada. Nós temos uma distorção, colocamos muito valor nas trevas, colocamos pouco valor na luz. Veja esse texto, João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue a Jesus é impossível de estar em trevas. Jamais andará em trevas, nunca estará em trevas. Se você anda com Jesus, você está na luz.
E não tem como você ir com Jesus a lugar nenhum e aquele lugar permanecer nas trevas. Não tem como. É impossível. A Bíblia está dizendo: quem anda comigo jamais estará em trevas, terá a luz da vida. E aonde você for, a luz da vida vai com você e as trevas vão embora. Nossa dificuldade de viver a vida abundante está na incompreensão de quem Jesus é e o que Ele fez. É por isso que não entendemos quem somos e o poder que está em nós. Olha esse outro texto, 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram o maligno, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. A luz que está em você é maior do que as trevas que estão no mundo. Por que Deus usa essa analogia de luz e trevas? Sabe por quê? Sabe por que Deus usa essa figura, essa comparação, reino da luz e reino das trevas? Porque não existe nenhuma luta em que você vai colocar luz e trevas juntas e as trevas vão vencer. Nunca. Se a gente apagasse aqui agora, o auditório inteiro, eu tinha até falado de manhã, mas não combinamos direito. Não dá porque está tudo aceso lá atrás. Dá? Vamos fazer a experiência então? Apaga tudo, blackout. Apaga o iPad, senão as trevas já vão perder. Apaga mais. Tudo. Antes de fazer a experiência, perceba que as trevas já não conseguem vencer porque tem uns LEDzinhos perdidos por aí. Agora, trevas. Não, fecha a porta, não pode entrar nada de luz, nada. Senão a gente vai... Acende uma luz, uma lâmpada. As trevas vão se dissipando. Acende mais uma. Trevas vão se dissipando. Não existe batalha, não existe luta, não existe embate entre trevas e luz, que as trevas vencem. Sempre, sempre, sempre a luz vence. Não importa as trevas onde você vai, sendo luz, as trevas vão se dissipar. Por isso ele usa essa analogia, para nos mostrar: não tenham medo das trevas, vocês são luz. A hora que vocês entrarem dentro das trevas, a treva vai embora, a escuridão vai embora, porque vocês são luz. Não existe nenhuma guerra entre trevas e luz, e que as trevas vençam. Deixa eu chamar a Camila aqui, para dar um testemunho, para você ver, perceber como isso é verdade. Enquanto ela vem, vamos passar o vídeo do Casa de Paz. Olha o que está acontecendo. A luz está indo em direção às trevas. O projeto Casa de Paz nasceu com o propósito de levar paz às famílias que não conhecem a palavra de Deus. As reuniões acontecem uma vez por semana. Ao todo, são 7 encontros com o objetivo de esclarecer assuntos como: quem é Jesus? O que é a Bíblia? Posso ser feliz? Dentre outros temas. Nós estávamos passando por uma situação um tanto difícil e nós iniciamos a Casa de Paz. Eu agradeço muito, muito a Deus da presença desse casal, trazendo os louvores, as orações. E foi muito bom, é muito gratificante a gente ter recebido deles a palavra, cada semana uma palavra diferente, mas que era aquilo que nós estávamos precisando de ouvir. Essa experiência que estamos tendo aqui mostra o amor de Deus para nossas vidas. Assim como nós fomos alcançados por Cristo, assim também nós temos visto essas pessoas aqui sendo alcançadas pelo amor de Deus. Os grupos familiares estão envolvidos neste projeto Casa de Paz, um projeto da Comunhão Cristã ABA, que tem como visão central salvar vidas e formar líderes. Amém, aleluia. A luz está indo em direção às trevas. A luz está indo em direção às trevas. Elas estão se dissipando. Camila,
Faz quanto tempo que você entregou tua vida a Jesus? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. O que aconteceu com a tua vida quando você entregou tua vida a Jesus? Já no dia que eu aceitei Jesus, toda a depressão, todo o vício que eu tinha desapareceu. Era como se eu tivesse morrido e renascido uma pessoa completamente diferente, sem tudo aquilo que eu tinha antes de ruim. Você estava em trevas, veio para a luz. Sim, bem assim. Você, convertido há 1 ano e pouquinho, por que fazer casa de paz? Porque eu pensei que se Jesus me salvou da morte, me salvou das trevas e tirou os meus pecados, Ele podia tirar os pecados de outras pessoas. Eu só precisava falar isso para elas. E eu me manter quieta seria errado, porque eu sabia que essa minha amiga que eu faço a casa de paz, no caso, precisava de luz, precisava de Jesus. Então eu fiz, basicamente. E como está sendo? O que aconteceu? Então, está sendo maravilhoso. Eu fiz já... Só foram 3 encontros, que eu comecei um pouco atrasada. No primeiro a gente falou sobre quem é Jesus e o que Ele fez por nós. E eu já vi que ela estava entendendo bem, acompanhando. No segundo, eu estava arrumando as minhas coisas para ir para a faculdade, porque eu vou direto da faculdade para fazer o Casa de Paz. E o Espírito Santo falou assim para mim, leva a tua Bíblia. Deu, beleza, coloquei a Bíblia na bolsa, fui para a faculdade, acabou a aula, eu sentei no carro, fui ler o que estava para eu falar para ela, orar. E daí o Espírito Santo falou comigo de novo e falou, dá a sua Bíblia para ela. Daí eu estranhei, né? Falei, nossa, ela nem é cristã, vou dar minha Bíblia para ela. Mas tudo bem, você acerta tudo. Fui na casa dela, a gente começou a conversar e eu tirei a minha Bíblia da bolsa para mostrar um versículo, uma coisa que já estava marcada. E ela, nossa, que Bíblia linda! Ela se apaixonou, assim, ficou, sério, 5 minutos elogiando a Bíblia. Daí eu falei, você quer ela para você? Dela, você vai ficar sem. Deu, não, eu tenho um aplicativo, eu me viro. Você quer? Dela, eu quero. E eu dei para ela. E a partir desse momento, ela começou a me perguntar cada vez mais sobre o amor de Jesus e o que Ele fez por nós. E chegou uma hora que ela falou, a Bíblia é a verdade. E ela ainda serve para hoje. E Jesus morreu por mim, para que eu não precisasse ficar correndo atrás de emprego, desesperada e vivendo o que eu estou vivendo. Daí eu cheguei para ela e perguntei se ela já tinha feito a oração, se já tinha entregado a vida dela a Jesus. Ela falou que não e que ela queria fazer. E daí ela aceitou Jesus já na segunda aula. Daí na terceira vez que eu fui na casa dela, que foi ontem, a gente estava falando sobre a igreja. E ela estava me contando que ela leu Atos durante a semana. E ela nem sabia que era ali que a igreja tinha se iniciado. E hoje eu descobri que ela arranjou um emprego, ela deixou de ser desempregada. Então é incrível ver o que Jesus faz na vida das pessoas só porque a gente compartilha um pouco da palavra. A semente que a gente coloca é incrível, assim. Aleluia, obrigado. Aonde a luz vai, as trevas se dissipam. Deixa eu dar só um relato para vocês. Como é que nós estamos hoje com Casa de Paz? Aproximadamente 200 casas de paz estão acontecendo aqui na igreja já. Aproximadamente 400 pessoas já foram alcançadas com Casa de Paz nesse semestre. Nós temos uma Casa de Paz que está acontecendo, que tem 26 pessoas sendo tocadas. Nos Jovens, que é a minha praia, nós estamos com aproximadamente 40 casas de paz acontecendo, já 100 pessoas alcançadas. Eu fiquei sabendo esses dias que tem um jovem que está tocando 4 casas de paz, 23 pessoas sendo alcançadas por uma vida. Aonde a luz vai, as trevas estão retrocedendo. Fica a dica. Uma das formas de você ser luz, casa de paz. Agora veja esse texto, você já conhece? Romanos 5, 15 a 17. Entretanto, não há comparação, vamos ajustar a nossa visão e a nossa compreensão de luz e trevas. Não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Dádiva, luz, transgressão, trevas. Não há comparação entre essas duas coisas, não há comparação de força entre essas duas coisas. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda muito mais. Para muitos, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem.
Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Esse texto está dizendo: não existe comparação de poder entre luz e trevas. Não existe comparação entre a dádiva e a transgressão. Não existe. A dádiva é muito mais forte, muito mais poderosa do que a transgressão. Onde existe transgressão, a graça vem. Onde existiu o pecado, superabundou a graça, a luz. Agora deixa eu te perguntar: quem estabelece o reino? Não é o rei? Não é o rei que estabelece o reino? Não é isso? É isso. Agora, se eu não entendo que eu devo reinar em vida, de acordo com esse texto, eu espero que Jesus estabeleça o reino. Mas o texto está dizendo que se eu recebo a abundância da graça, eu reino em vida. E se eu não entendo isso, eu espero que Deus faça. Só que olha o que diz Salmo 115:16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens. Quem vai reinar sobre a terra são os homens. Ele é o rei dos reis. E nós precisamos entender que nós reinaremos em vida. E nós temos clamado para que Ele venha, a sua luz venha. Mas a luz está em nós, e a luz que está em nós é mais forte. Quem deve reinar na terra? Diga: eu. Quem recebeu a abundância da graça reinará quando? Agora, em vida, hoje. Não reinamos porque temos permitido que as circunstâncias julguem o que a palavra diz a nosso respeito. Olhamos as circunstâncias e pensamos: será que a palavra é verdade? Mas, pela palavra, é você que deve julgar as circunstâncias. Se você vê alguma circunstância errada na sua vida, vê uma circunstância que não condiz com o que a palavra tem estabelecido para você, sabe o que você faz? Circunstância, você está fora, a palavra diz que isso não é justo. Circunstância, você entra nos eixos, você entra nos trilhos da palavra. A palavra não está em julgamento, a palavra é a verdade. Só que nós temos permitido muitas vezes que as circunstâncias venham e coloquem a gente em dúvida. A palavra de Deus diz em Apocalipse 1:4-6 que nós fomos libertos dos nossos pecados. Ela diz também nesse mesmo texto que Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Primeiro, nós fomos libertos dos nossos pecados. Quem libertou você dos seus pecados? Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa: Jesus sabe fazer um trabalho bem feito? Ele pisa na bola, não? Ele faz algo mal feito? Não faz. Foi Ele que fez. Ele te libertou. Ele soube como fazer. Então diga comigo assim: a palavra diz que Jesus me libertou do pecado. E tudo o que Ele faz é sempre bem feito. Portanto, eu sou livre do pecado. Amém? Amém? Ah, mas eu não me sinto assim, eu não percebo isso, tem hora que eu me sinto tentado. A palavra diz que você é livre do pecado. Se as circunstâncias estão querendo desmentir a palavra, declare a palavra, julgue as circunstâncias pela palavra. Segundo lugar, esse texto diz que Ele nos constituiu reis. Te pergunto de novo: quem te fez rei? Ele tem poder para fazer isso? Tem? Tem. Eu quero que você diga então comigo: Jesus me fez rei para eu reinar sobre a terra. Ele tem autoridade para isso e me deu a mesma autoridade. Então eu declaro que eu sou rei. Eu assumo a minha posição, não porque eu mereça, mas porque Jesus me estabeleceu rei sobre a terra, e é o meu privilégio e o meu dever honrar a sua vontade. Eu reino sobre a terra.
Aleluia, aleluia, aleluia. Quarto e último ponto. Como reinar? Como nós devemos reinar? Como fazemos para reinar? Como estabelecer o reino da luz? Irradiando a luz que já está em nós. A Nath está por aí, não? Corre aqui, Nath, rapidinho, que eu já estou adiantado aqui. Irradiando a luz que está em nós. Quero compartilhar com você, e faço questão de colocar esses dois testemunhos, para que você perceba que não é só uma palavra motivacional e você, puxa, que legal, e vamos ver o que dá. Isso está acontecendo, queridos. Onde a luz está indo, as trevas estão se dissipando. Agora nós queremos falar sobre como reinar. Como que você reina? Quando você permite que essa luz irradie. Aí você estabelece o reino da luz. Nath, compartilha com a gente aquela experiência. A Nath é uma médica. E ela tem uma experiência que ela vai compartilhar com você. Eu faço plantão semanalmente num hospital. Então, num desses plantões, eu atendi uma paciente já no finalzinho. E ela, durante o atendimento, ela tinha melhorado, mas na hora que eu já ia dar alta para ela, ela voltou a piorar, precisou ser internada. E já era o fim do plantão, eu fui embora, e na semana seguinte, então eu fui procurar saber como que ela estava, o que tinha acontecido. E ela tinha já uma doença bem avançada, um câncer bem avançado, e quando eu olhei aquilo, eu pensei, poxa, eu preciso ir lá, eu preciso ir lá e conversar com ela, falar do amor de Deus para ela, trazer uma palavra de consolo, né? Então, quando terminou meu plantão, eu fui lá na enfermaria e procurei falar com ela, né? E na hora até estava um pouco acanhada, assim, porque eu cheguei lá, estava ela, outra paciente no outro leito, mais o esposo ainda, e eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar, né? E eu pedi se eu podia orar por ela, né? Ela aceitou e eu orei por ela, declarando saúde, declarando vida, né, sobre a vida dela. E durante a oração ficou aquele burburinho no quarto. E entra a enfermeira, a TV fazendo barulho, o celular tocando, um monte de coisa assim. E eu terminei a oração, a paciente me agradeceu, mas o interessante foi que a outra senhora que estava no leito ao lado, ela falou assim, menina, obrigada por ter vindo aqui, porque na hora que você começou a orar, foi como se uma luz tivesse entrado aqui no quarto. E o Tom já tinha compartilhado essa mensagem com a gente, com os jovens lá no Top Find, e isso me encorajou, né? Então eu perguntei se as pessoas que estavam ali queriam aceitar Jesus, né? Queriam entregar a sua vida a Jesus. E para a glória de Deus, a minha paciente, a outra senhora, o esposo que estava lá, o outro visitante que chegou lá também, entregaram suas vidas a Jesus nesse dia. E essa outra paciente, né, que falou que foi como se a luz tivesse entrado, ela me pediu no final, ela falou assim, olha, você podia me fazer um favor de anotar o meu telefone e me mandar mensagens falando de Jesus, porque na minha casa eu leio a Bíblia junto com meu filho, mas a gente não entende, mas eu creio em Jesus. Você podia me fazer esse favor, porque eu gostaria muito de receber mensagens, tal, e eu pude daí compartilhar com ela mais um pouco, pedir para ela entrar no site da aba, ver as mensagens. Obrigado, Nath. Glória a Deus. Como reinar? Como estabelecer o reino da luz? Permitindo que essa luz que há em você irradie. Olha o que Jesus disse em Mateus 5,14, já lemos a primeira parte. Vocês são a luz do mundo, mas não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Sabe o que esse texto está dizendo? A luz do mundo que é você não está aí para ser escondida. Não se pode esconder essa luz. Essa luz deve ser exposta, deve ser mostrada. Mas como eu faço então? Como eu tenho feito para esconder essa luz? E aí eu quero linkar na mensagem da semana passada. Quando que eu escondo essa luz? Primeiro, quando não é revelado no meu espírito que eu sou essa luz. A boa notícia é que nessa noite, pela palavra, foi revelado ao seu espírito que você é essa luz.
Então, ponto 1, tique. Ponto 2, segunda forma de esconder essa luz. Quando eu não creio na minha alma nessa verdade. Você crê que a luz que é Jesus, que está em você, é maior do que toda e qualquer trevas no mundo? Você crê? Tique. 2. Terceiro, quando eu não pratico no corpo. Mensagem da semana passada. Revelar no Espírito, crer na alma, e agora é hora de praticar. Aonde você for nessa semana, querido, acorde pela manhã, consciente, eu sou a luz do mundo, Jesus está em mim, aonde eu for, as trevas vão sair. Eu vou na casa do meu vizinho, as trevas que estão lá vão embora. Eu vou para o meu escritório, as trevas que estão lá vão embora. Eu vou me relacionar com os meus colegas de trabalho, as trevas que estão lá vão embora. Eu vou entrar no ônibus, as trevas que estão lá vão embora. Aonde eu for, as trevas vão embora. Eu vou entrar na panificadora, as trevas vão embora. Eu vou me relacionar com pessoas, as trevas daquelas vidas vão embora, porque eu sou a luz do mundo. Jesus disse, Ele é a luz, Ele é essa luz em mim. E não existe trevas que possam permanecer. Para concluir, nós temos esperado Jesus fazer o que Ele já fez. Você conhece esse texto? Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Perceba, está no passado. Eu vim, eu já fiz, eu já dei. Vocês já têm acesso à vida abundante, à vida plena. Sabe o que Jesus às vezes pergunta para a gente? Ele pergunta, por que vocês ainda pedem pelo presente que já está no seu colo? Você já se pegou fazendo isso? Um dia, grupo familiar, liderando o grupo familiar, alguém fez um pedido em relativo à enfermidade, pedindo por saúde. E aí, eu prestei atenção que muitas vezes nós pedimos, Deus, cura essa pessoa. Deus, cura essa vida. Só que Ele já fez isso. Ele já deu esse presente. Ele já levou toda a enfermidade na cruz. E nós estamos pedindo para Ele fazer de novo. E Ele pergunta, por que você não usa o presente que já está no teu colo? Por que vocês estão tentando merecer, se eu dei de graça? Porque eu amo vocês. Temos pedido cura, mas Ele já nos deu. Temos pedido sabedoria, Ele já nos concedeu a mente de Cristo. Temos pedido autoridade, e Ele diz que nós temos toda a autoridade sobre todo o espírito maligno. Temos clamado por bênçãos, mas a Bíblia diz que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Clamamos pelo seu reino, mas Ele já nos fez reis sobre a terra. Nós somos reis do rei. Receba a graça e reine em vida. Ele já fez de nós a luz do mundo, a luz que reina sobre as trevas. Esta luz é o próprio Senhor Jesus. Não existem trevas no mundo que possam deter essa luz que está em você. Eu quero fechar lendo um último texto, só que eu vou ler na minha versão, Isaías 60, 1:3. Levanta-te, resplandeça, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão, os povos, mas sobre ti, vem surgindo a sua glória, e se vê sobre ti. As nações caminharão em direção à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia! Voltando ao que nós começamos conversando sobre Pedro. Pedro andou sobre a palavra. Agora o nosso papel é andar sobre a palavra. Você é a luz de Deus no mundo. Você é rei. Você reina sobre a terra, e em você está a autoridade e capacidade para estabelecer o reino de Deus, o reino da luz sobre a terra, em nome de Jesus. Amém. Amém.